Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é para você, proprietário de notebook Dell Inspiron i15 3000, Inspiron i14 3000, Inspiron 3421 também, e alguns outros modelos que eu vou estar colocando na descrição do vídeo, tá? O que acontece com esses notebooks da Dell, desses modelos que eu estou se referindo, é o seguinte, que do nada o notebook para de ligar. Ou alguns casos o cliente relata, saiu fumaça, o notebook desligou do nada. Tá? Então esses notebooks chegam até aqui para a gente na assistência, a gente desmonta e verifica-se que a maioria dos casos tem um metal solto. Tá? O metal é esse daqui. A câmera não vai focar, mas depois eu coloco a foto no vídeo. Esse metalzinho é preso à carcaça desses notebooks da Dell. O que acontece? Esse metal se solta, não por mau uso do cliente, apenas se solta, porque ele é preso com ribite de plástico. O próprio plástico da carcaça é preso esse metal e ele acaba se soltando e cai na placa. O que acontece? É um metal condutivo. A placa-mãe, ela está ligada, está energizada. Então qualquer ponto que esse metal cair pode ocasionar um curto, tá? Acontece assim, se isso aqui cair em algum ponto, vamos supor na linha de 19 volts e ele relar no terra e no 19 volts, o que vai acontecer? O notebook vai perceber que tem um curto, vai desligar, vai desarmar, vai entrar em proteção. Normal, tudo bem. Cai esse metal na placa e ele fechar um curto entre a linha de 3 volts e a linha 19, tá? O que vai acontecer? Vai passar os 19 para a linha de 3 volts e tudo que tiver na linha de 3 volts que não foi projetada para receber 19 volts vai danificar, tá? Aí pode queimar MOSFET, pode queimar PWM, Super I/O, enfim, qualquer coisa está propício a ser queimada quando esse metal cai dentro da placa-mãe, tá? E o mais grave, tá? Que é o que mais acontece com esses modelos, queima o processador. Por quê? Quando esse metal cai, na verdade é uma roleta russa, é uma sorte, ou no caso o azar, porque ele vai cair e pode fechar curto qualquer fonte chaveada. Pode ser a fonte de 1 volt, fonte de 3 volts. A mais grave é quando ele cai na fonte chaveada que alimenta o processador. Creio eu, tá, pelos testes realizados aqui, pela experiência desses notebooks, que deve fechar um curto de uma tensão mais alta do que a linha de 1 volt, tá, que é a que alimenta o processador. Por exemplo, se entrar 19 volts na linha de 1 volt, com isso queima o processador. Ok, antigamente os processadores não eram soldados na placa-mãe. A partir da terceira, quarta geração, os processadores estão vindo soldados, tá? Então, se tivesse queimado antes, a gente trocava o processador numa boa. O que acontece é que esses processadores não estão sendo disponíveis para reposição. Só está sendo encontrado em AliExpress e eBay. Só que o preço é muito elevado, um i5 na faixa de R$600, fora a taxa de importação, e se isso aí vai funcionar ou não, né? Porque quem garante que o processador vai funcionar, tá? Porque vem do AliExpress, não tem garantia nenhuma. Então fica inviável. Com isso, devolve o notebook para o cliente sem reparo. Agora não, quando queima Super I/O, MOSFET, até chipset dedicado, isso a gente troca, faz o reparo, faz a análise e é reparado tranquilo. O problema é quando queima o processador. Então, para exemplificar isso para um caso mais simples, seria a mesma coisa do que a instalação elétrica residencial, onde tem tomadas de 220 e tomadas de 127 volts, fechasse um curto na instalação elétrica e todas as tomadas que tivessem 127 volts passassem a ser 220 por um momento, pequeno momento, tá? Coisa de segundos. O que aconteceria? Tudo que está ligado nas tomadas 127 volts passaria a receber uma tensão de 220. Então o que aconteceria com isso? Queimaria todos os aparelhos que estivessem ligados nessa tomada. Então é a mesma coisa que acontece aqui na placa.
tudo que tiver na linha de 1 volt e receber uma tensão mais alta, vai queimar. Tudo que tiver na linha de 3 volts receber uma tensão mais alta, vai queimar. Inclusive, estou com uma placa dessa aqui. Essa placa aqui é uma FX3MC, que é da linha i143000, tá? Do Inspiron i143000. E aconteceu exatamente isso. A placa chegou aqui pra gente com o metal solto, tá? E primeiramente estava com o Super I/O danificado. Tinha até um furo no meio, por sinal que ele queimou mesmo, tá? Removemos o Super I/O, tá? E verificamos se havia curto. Aparentemente não havia curto na linha de 3 e 5. Colocamos outro Super I/O. A linha de 3 e 5 ela não surge tensão, tá? Só fica com uma tensão de 1.3 volts na bobina de 3 volts, que era para ter tensão de 3 volts, tá? E analisando aqui, essa tensão está sendo jogada para baixo porque o processador está em curto, tá? Então, fazendo as medições aqui, o processador está danificado, está em curto, tá? Se a gente abre o jumper que vai até a linha de processador para alimentar as outras fontes secundárias aqui, os 3 e 5 estabilizam, tá? Então, isolando, né, a fonte primária aqui, os 3 e 5 estabilizam, tá? E então o defeito está no processador. Acontece o seguinte, que outros casos dessa placa e dessas outras placas que eu citei também, acontece a mesma coisa. Aí você remove o processador, some todos os curtos da placa, porém não tem processador. Quem está sendo lesado é você, consumidor da Dell. E a Dell deveria fazer um recall, tá, desses modelos, mas não faz, não dá satisfação nenhuma. Então a Dell teria que tomar a frente do problema, que é dela, causada por ela, tá? Uma falha técnica, um absurdo isso, tá? Esse metal, no caso aqui, eu só vejo um porquê dele estar preso à carcaça. Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso caiu dois metais desse caiu. Tá vendo a latinha aqui, ó? Tá vendo? Ela é presa aqui e é presa por esse rebite. Deixa eu ver se tá pegando aqui o foco. Aqui, ó. Ela é presa por um rebite. Depois eu coloco uma foto que vai estar exemplificando melhor. Mas vai uma aqui e mais 2 latinhas aqui embaixo, aqui e aqui, que já tá faltando, tá? Eu vou virar aqui para mostrar o outro lado, tá? Aqui, ó. Ela fica como essa daqui, ó, que ainda tem, tá vendo? Aqui. Aqui ela fica aqui e mais 2 aqui. Para que isso? Ela fica aqui simplesmente para poder dar continuidade do aterramento da tampa da memória. Aqui, essa é a tampinha da memória, o HD, tá? Aí com isso ela fecha contato aqui, ó, nesse metal, essa fita de alumínio colada aqui, olha lá, tem as marcas aqui, para dar continuidade aqui para o aterramento, alguma coisa antistática, algo do tipo. Tá? Só que esse metal se solta e cai na placa-mãe. E quem é lesado é você, consumidor. Então é um vídeo para ser espalhado para todos que são proprietários da marca Dell, para ver se chega até alguma autoridade da Dell, ou então simplesmente para não comprar mais notebooks da Dell. E quem está perdendo é você, consumidor. Nós, assistência técnica, que não tem peças para reposição desses modelos. É isso aí, pessoal.